né? Eu tenho aqui agora o ângulo de refração na parte posterior e tenho esse ângulo aqui que é o ângulo de incidência na parte interior. Então eu posso discutir com o aluno que eu tenho luz entrando do ar para a água, da água para o ar, e mostrar que isso aqui funciona com um ponto de convergência para uma lente. E a mesma coisa eu posso fazer no lado de cima, né? Que eu poderia também marcar a posição, deixa eu marcar em verde aqui para não confundir as cores, né? Marco a posição da direção Agora vamos para a segunda etapa, né? Eu acho que é importante registrar essa parte da história, porque eu sempre realizei isso dessa maneira. Mas no mês de março agora deste ano de 2020, o aluno Gabriel Roberto, que ele já tinha feito o curso comigo no ano passado, e ele tinha executado essa prática numa forma diferente, porque o curso que eu dei para ele, o objetivo é que os alunos preparem aulas e executem práticas. E ele foi sorteado para dar uma aula sobre esse tema aqui, usando esse desenvolvimento que eu acabei de demonstrar e mostrar. Como ele me procurou para fazer um trabalho de pós-graduação em nível de mestrado, eu tentei convencê-lo a pegar essa prática, porque essa prática não está publicada, né? Não existe registro ainda da originalidade desse trabalho. Aí eu falei para ele, Gabriel, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é originalíssimo, né? Não existe publicação disso, e se não publicar, né, até os alunos me chamam a atenção disso, professor, publica isso aí, porque senão alguém vai descobrir e vai fazer o trabalho na sua frente. Então eu disse para ele, conversei com ele, ele inicialmente recusou a proposta, mas eu falei para ele, Gabriel, a gente pode pegar o seguinte ainda, a gente tem essas direções preferenciais e a gente pode pensar o seguinte, nessas direções preferenciais eu vou remarcar assim, vou remarcar essa direção preferencial do ângulo de incidência, do feixe de incidência, a luz cruza através da gota e tem a primeira refração. Então o que a gente pode fazer, diferente do que você já conhece, é a gente pegar e estudar o que acontece nas lentes, porque os livros didáticos não ficam muito claros, às vezes, o que ocorre na dupla refração das lentes. Os desenhos não são muito claros. Né? Por que não são muito claros? Porque aqui nessa condição você poderia, por exemplo, marcar a posição do feixe incidente na direção perpendicular e medir tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de refração, tanto na entrada quanto na saída. Né? Porque agora eu tenho uma direção radial. Se eu considerar isso aqui como uma lente esférica, eu tenho aqui agora o ângulo de refração na parte posterior e tenho esse ângulo aqui que é o ângulo de incidência na parte interior. Então eu posso discutir com o aluno que eu tenho luz entrando do ar para a água, da água para o ar, e mostrar que isso aqui funciona com um ponto de convergência para uma lente. E a mesma coisa eu posso fazer no lado de cima. Eu poderia também marcar a posição, deixa eu marcar em verde aqui para não confundir as cores, marco a posição da direção normal, aqui eu tenho o ângulo de incidência, tenho o ângulo de refração, na verdade isso é feito anteriormente, eu que havia esquecido de chamar a atenção. Aqui eu tenho o ângulo de incidência, tenho o ângulo de refração, e aí nós podemos pegar esse material, né, reforçar aqui também essa direção, a direção verde. E aí podemos fazer o seguinte, usar esse mesmo desenho aqui, depois que ele já praticou essa prática e entendeu como é que funcionam os processos de refração, e mostrar que esses dois pontos são pontos de convergência. Para fazer isso, basta a gente fazer o seguinte, eu vou pegar essa folha e vou rasgar o meio. E foi o que eu fiz na frente dele, porque eu tinha no meu laboratório, tinha uma folha em cima da mesa, que ele tinha executado no ano anterior, eu peguei, a gente rasga, e aí olha o que acontece se eu posicionar um em cima do outro. Aqui não dá para ver, né? Mas eu peguei e posicionei um em cima da outra,
e quando você olha e posiciona exatamente uma gota em cima da outra, você vê um ponto de convergência, tá vendo? A gente tem feixes de raios paralelos incidindo sobre uma lente esférica, convergem para o ponto, esse ponto é o ponto focal. Então nós podemos discutir a ideia de já implementar um pouco de ótica, mostrando que o que nós fizemos em todo esse trabalho tem a ver, né, com o processo de formação de imagens. E aí, se a gente quiser avançar nessa direção, a gente pode trabalhar a ideia de produzir imagens e assim por diante, porque a gente já tem um kit de ótica, então a gente podia aproveitar isso. Claro que na hora não ficou muito claro, né? Aí depois eu parei para, já que ele não aceitou a proposta, né? Ele foi inicialmente, ele recusou a proposta, aí eu disse, bom, então eu vou ter que fazer isso e publicar antes que de fato eu perca isso. Aí eu comecei a trabalhar para tentar publicar esse resultado. Aí o meu trabalho foi negado, né, porque inicialmente eu acho que a pessoa que recusou o trabalho não entendeu a proposta e nem entendeu tudo que está por trás do que é o que eu vou apresentar, e por isso da importância desse resultado, né, porque eu também agradeço, de certa forma, por ter sido recusado o meu trabalho, porque foi na revisão do artigo para tentar publicar, porque na verdade não foi recusado, ele foi rejeitado para fazer correções. Né? E nessas correções é que eu comecei a preparar melhor as imagens, tirar novas fotografias, refazer os cálculos, né? E tentar melhorar a qualidade do material para poder ressubmeter à Revista Brasileira de Ensino de Física, que é onde eu tentei fazer a publicação. Mas aí o que aconteceu? Então uma das coisas que eu fiz de melhoramento foi o seguinte: ao invés de só posicionar, eu disse, vou fazer o seguinte, eu vou posicionar essa cubeta aqui de novo, e eu vou, que molhou um pouco, mas não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui uma caneta e vou marcar efetivamente a posição do meu arco, onde é que passa, onde é que eu tenho a posição da cubeta. Então eu fiz isso de um lado e fiz isso do outro. Só que eu não fiz isso na bancada que eu estou fazendo aqui, porque eu acabei de ver que eu estraguei o meu material, mas enfim. Marquei então a posição das cubetas. Daí peguei uma tesoura. Peguei a tesoura e vou dizer assim, vou cortar aqui agora, fica mais fácil de ver o resultado. Então eu corto aqui e corto na direção onde está marcado aqui, eu corto bem em cima da linha, ou beirando a linha. Eu arranco essa parte do papel aqui fora. Aqui vai a habilidade também da pessoa que está executando. Tá vendo? Então esse é o resultado final. Eu posso até, para facilitar a vida, eu poderia até cortar aqui fora também, mas eu acho que eu vou deixar assim, vamos ver como é que fica. E aí fiz a mesma coisa com o outro. Na parte de saída, eu removo o papel. E no lado de incidência, eu deixo o papel com um certo tamanho aqui para facilitar o manuseio, né? Vou botar uma folha aqui para ficar melhor, eu acho, né? Então agora eu tenho esses dois pedaços de papel. Eu posso posicionar um deles. E na verdade eu tenho que fazer o seguinte aqui. Essa foi a mesma dificuldade que eu tive anteriormente. Eu vou recortar nesse outro lado aqui. Também vou recortar o formato, pelo menos de uma parte, né? Eu vejo que é coisa meio... vamos ver como é que faz na hora, né? Então agora eu tenho a marcação do círculo lá e tenho a marcação do meu círculo aqui. Então eu posso posicionar uma em cima da outra, que facilita o serviço, e posso medir
né, com uma certa precisão aqui, deixando que essas duas linhas iniciais aqui, elas estejam paralelas. Então, se eu posicionar aqui, só para... Aqui está com 62 mais ou menos, aqui está com... Não, aqui está com 58, então eu tenho que aproximar um pouco mais aqui. Que eu poderia até facilitar agora, pensando que eu tenho a marcação no centro, eu poderia botar um alfinete lá e rodar, né? Para você marcar com melhor precisão que eu estou tentando botar aqui, ó, mais ou menos 58, aqui mais ou menos 58. Mas o importante aqui não é a precisão, mas é a demonstração do que está acontecendo. O fato é que agora eu tenho... O trabalho continuaria dessa forma, né? Eu tenho uma luz que está incidindo com feixe paralelo, né? Aqui agora eu tenho um feixe paralelo de luz incidindo, incide sobre uma lente esférica, né? Nessa situação. A esse feixe aqui eu vou ter que obrigatoriamente fazer isso, e é por isso que eu estou atrapalhado aqui, mas eu posso cortar aqui, ó, sem muita... para mostrar a direção do outro feixe, né? Eu não tinha visto isso. Então, vamos de novo medir aqui. Mais 58. Repetindo, né? Eu tenho então aqui... Então eu tenho o meu feixe de raios paralelos incidindo sobre a minha lente esférica. O feixe de luz cruza pelo interior da minha gota. E posteriormente ela focaliza num ponto. Então a ideia do trabalho que eu tentei apresentar para o Gabriel foi essa. Disse, ó, tá vendo? A gente faz isso. E a gente pode continuar trabalhando. Mas como ele recusou, acabei eu fazendo esse desenvolvimento todo a partir daí. E aí eu tenho um trabalho que eu começo a discutir refração de superfícies curvas, desenvolvo um trabalho para discutir arco-íris primário e arco-íris secundário, pelo menos na primeira aproximação, que é o que nós vemos nos livros, né? Porque esses vídeos estão sendo feitos exatamente para discutir o arco-íris. É por isso que eu falo com essa ideia de que nós estamos discutindo aqui e apresentando o que nós temos já posicionado, né, e colocado nos referenciais bibliográficos que são utilizados em desenvolvimento de classes de universidades. E aí, a conclusão que eu cheguei, né, quando eu tive meu artigo recusado, era implementar isso aqui já no artigo. Mas no momento de incluir isso, eu tive um pequeno problema. E aí eu acho que o fato histórico tem que ser declarado também dessa maneira, né? Eu acho que ficar registrado aqui. Como eu tenho a posição do foco, eu não tenho uma equação que me permite calcular esse foco. Porque a equação que nós temos para calcular foco, ou que a partir da equação nós podemos deduzir a posição focal, isso vai ficar claro depois em outras explanações, é a aproximação de Gauss, e que ela é feita para aproximação de raios paraxiais. Então, o que eu planejei fazer na ocasião era mostrar assim, ó, tá vendo? Eu dentro de um erro específico, dentro de um determinado erro, é possível, inclusive, utilizar a equação para mostrar que o foco está naquela posição. Aí eu peguei o quê? Eu peguei e fui medir esse foco, né? Então, posicionei a minha régua, eu verifiquei que nessa condição aqui, né, fazendo esse experimento desse jeito aqui, o meu foco aqui dá 12 milímetros. E quando você pega a equação de Gauss e calcula a posição focal, né, usando a equação para uma lente esférica com curvaturas dadas as condições do meu recipiente, o erro é muito grande. O erro
A medida dessa posição focal aqui para a medida calculada dá 2,3 vezes maior. Aí eu tive um problema, né? Aí que surgiu o problema, né? Como é que eu vou justificar todo esse trabalho que está sendo realizado aqui, que está correto, dadas as condições angulares para a medida do arco-íris, tanto do primário quanto do secundário? Como é que eu vou justificar que o ponto de cruzamento dos raios que passam por aqui não cruzam pela posição focal? E o que eu vou mostrar agora na sequência, então, esse trabalho que eu apresento até esse momento é o trabalho original que gerou tudo o que vai ser desenvolvido a partir de agora. Então, como eu tinha uma discrepância de duas vezes e meia entre o ponto focal medido dessa maneira, nesse experimento, cujos ângulos de arco-íris concordam com os valores esperados, para o valor real utilizando a equação de aproximação paraxial, eu já fui diretamente desenvolver um experimento para mostrar que esse foco aqui não é o foco que nós calculamos com a aproximação paraxial. Então, o sequenciamento dos trabalhos que eu vou realizar agora e mostrar, e é por isso que eu chamo nos próximos vídeos eu vou chamar dessa maneira, como eu obtive esse ponto aqui a partir da posição do ângulo de arco-íris, então eu estou chamando, né, denominando esse ponto de ponto focal do arco-íris. E agora eu vou demonstrar, então, na sequência, os vídeos serão exatamente para demonstrar que esse ponto, de fato, não é o ponto focal obtido a partir dos raios paraxiais. Então eu encerro aqui essa primeira fala, mostrando, né, encerrando o que dá para fazer a partir do experimento que foi idealizado com o objetivo apenas de fazer com que o aluno entenda e desenvolva os conhecimentos de ótica geométrica para o entendimento do arco-íris. Então, é isso aí. Ficamos por aqui nessa prática e vamos a seguir, então, demonstrar num novo experimento que, de fato, esse aqui não é o foco dos raios paraxiais.